Olá, que prazer poder estar aqui de volta neste espaço, nessa janelinha que o Centro Espírita JJ Rodrigues nos abre, sempre permitindo que a gente se aproxime de você para esse diálogo que o YouTube nos permite, né? Eu acredito sim que seja um diálogo, porque a gente tem um espaço aqui, um chat, né, para a gente trocar uma ideia, comentários, enfim, na verdade. Então, se você se sentir à vontade, tiver alguma vontade de troca a respeito do tema que a gente vai abordar hoje, coloca lá seu comentário, você vai receber a resposta minha e dos outros colegas também que colaboram com esse canal, tá bom? Muito bom poder contar com essa tua benevolência aí de abrir um espaço para a gente, né, na sua agenda para nos ouvir. E a gente vai falar hoje de um tema cotidianíssimo, ou seja, está na minha rotina, está na sua rotina, está na rotina de todo mundo. Tenho certeza que independe de crença, inclusive, independe. Tem até pessoas que se dizem não crentes e que fazem uso dessa prática. Eu estou falando da prece, né? A gente quer falar um pouco sobre as condições da prece, tá bom? A prece, oração, reza, independente daquilo que você tem como crença ou hábito, né, de pensar a respeito, de fato, você tem na sua rotina momentos em que você se liga com o alto. E esse alto tem vários formatos, né? A gente vai falar disso um pouquinho hoje, né? Pode ser Deus, pode ser o anjo da guarda, o irmão espiritual que te ajuda, te orienta, te apoia. Pode ser um amiguinho imaginário. A gente sempre sente essa necessidade de buscar algo que é fora desse contexto físico, não é assim? Então, olha, para começar, antes de dissertar aqui rapidamente sobre o assunto, eu queria te convidar para buscar aquele momento do seu jeito aí. Como é que você faz a hora que quer, né? Pensar por você só, né? Com a sua mente livre das influências exteriores e se ligando ao alto, se ligando àquilo que te cerca de positivo. Como é que você faz? Fecha os olhos, simplesmente pratica uma boa respiração para se acalmar, para relaxar, e depois fala o que está no seu pensamento. Você pratica uma oração decorada? Isso também é uma prática comum, né? Então vamos fazer isso agora. Só respira, procura relaxar os ombros e por alguns milésimos de segundo, deixa a sua mente livre dos problemas do dia a dia, tá? E vem bater esse papo comigo, tá bom? Olha, eu comecei dizendo que a gente quer falar sobre condições da prece, o que não quer dizer que a gente vai aqui defender alguma forma ideal, um lugar ideal, uma receita de como fazer a melhor prece, a melhor oração, nada disso, né? Primeiro a gente precisa entender o que é prece. Prece nada mais é do que um pouco disso que a gente praticou agora, do respirar, do se reconhecer, do reconhecer o seu corpo e sentir que lá dentro tem algo a mais, que é uma luz, uma energia que nenhum outro animal tem, tá? E que você de alguma forma recebeu. Pode ser do cosmos, pode ser de Deus, pode ser do espiritual, enfim, cada um tem uma crença, mas na verdade a gente tem essa necessidade de entender essas coisas, não é verdade? Então a gente conecta com essa essência e profere algumas palavras para nós mesmos, né? Alguns gostam de fazer isso em voz alta, né? E no sentido de ou pedir, ou agradecer, ou desejar para alguém, né? Então, independente da tua forma de fazer, essa prática existe. Pode ser que você esteja no trânsito, pode ser que você esteja no trem, pode ser que você esteja confortavelmente sentado em sua casa,
na hora de dormir, independente do horário. Vem essa necessidade e você apela para aquilo que é instintivo, vontade de se ligar ao inexplicável, né? Essa conexão, ela se dá de várias formas, né? Desde que o homem existe, se identificou como um ser social, enfim, e que depende de uma série de questões e entende que precisa crescer, evoluir, tanto nas questões materiais como nas questões desconhecidas, que a gente chama aqui das questões espirituais, tá bom? O Evangelho segundo o Espiritismo tem um capítulo que é o 28, que traz uma série de preces, né? Não no sentido, como eu disse, de dar uma receita, mas no sentido de te deixar confortável, caso você precise, num momento específico, de um texto guia, tá? E não tenha isso na mente. Aí você pode apelar para o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28. Essas preces também estão num livro chamado A Prece, do Allan Kardec, que na verdade é a extração do capítulo 28 para uma publicação específica, tá bom? Bom, no Evangelho também, a palavra prece aparece 233 vezes, tá? O que significa que trata-se de um tema muito importante. E as referências no Evangelho falam que existem várias formas, né, da oração. Né? No Evangelho de Mateus, por exemplo, ele cita que há aqueles que externalizam a oração de maneira a todos ouvirem, em pé, às vezes até nas ruas, ou em suas casas, né? Casas pessoais ou religiosas, de maneira a que todos ouçam, como um louvor que impacta positivamente na gente. Mas Mateus chama a atenção de que se você externaliza isso e não acredita que o seu pensamento só basta para que Deus te ouça, você já encontrou de alguma forma uma recompensa por aquilo, né? Você se mostra fiel. Tá? E na verdade ele está chamando a atenção para os fariseus, que na época de Cristo eram pessoas ligadas fortemente a estudar as suas crenças, então eram homens que entendiam, né, seres humanos que entendiam da sua crença, tinham isso tudo na mente, comportamentos, dogmas, né, recolhiam dízimos e tudo mais, né, e que bradavam, né, a sua fé aos quatro ventos e olhando orgulhosamente para o céu e dizendo: eu sou um homem bom. E Mateus também se refere, no capítulo 6, né, a um fato de que se você quer orar com sinceridade, recolhe-te ao teu aposento, fecha a porta, tá? E fala com seu pai em segredo. Aqui está chamando, né, Deus de pai, e aí você traduz isso do jeito que você quiser. Você se liga ao alto, ao anjo da guarda, ao santo de tua devoção, enfim. De alguma forma, faça isso em segredo, segundo Mateus. Aí me vem a primeira preocupação que eu queria debater com vocês aqui. O lugar. Vocês acham que tem um lugar certo para a gente rezar, para a gente orar, para fazer a prece? Né? Primeiro, acho que é importante destacar, né, que assim como aqueles fariseus que buscavam nas sinagogas e nos ambientes públicos expressar a sua fé, na verdade o que mais importa não é demonstrar para os outros, mas é essa atitude interna que revela em você de fato essa vontade, essa conexão sincera e não superficial. Então, o Evangelho chama atenção para isso. E também destaca que nesse quarto a qual o Mateus se refere, esse seu aposento, pode estar se referindo à sua morada. Onde é que mora Deus em você? É no exterior ou é no teu interior? Então, ele pode estar se referindo a um quarto de verdade, para você fazer isso discretamente, mas também Mateus pode estar se referindo ao teu quarto interior, a essa referência interior, onde você entra, se concentra
se conecta com sinceridade. Porque outro aspecto que o Evangelho destaca é que não é o brilhantismo das palavras que vale nessa hora, mas sim a força, a clareza da tua intenção, da tua vontade, independente se há um erro aí ortográfico, linguístico, enfim, não interessa, o importante é a tua intenção. Né? Bom, outra questão, a forma. Será que existe uma forma? Será que eu tenho que estar de joelho para orar, para rezar, para fazer minha prece? Né? A gente vê imagens lindas, né? Eu até pesquisando vi algumas imagens de crianças rezando. É uma imagem de pureza que nos faz lembrar que o que vale nesse momento é exatamente isso: sinceridade, pureza no pensamento e na intenção. Então não tem uma receita de bolo, como eu disse, não tem um jeito certo, não precisa de nenhum roteiro, né? As mãos podem estar assim ou simplesmente para baixo. Onde é que está o seu pensamento? Isso aqui importa. De joelho, de pé, deitado. Será que é um desrespeito orar deitado? Rezar deitado? Gerar uma prece íntima deitado? Claro que não. Ao deitar a gente não reza, não pede a Deus por bons momentos ou para uma inspiração ou para o seu anjo da guarda, enfim. É isso que vale de verdade, é a tua intenção e a clareza das tuas intenções, do teu íntimo, tá ok? E para fechar, eu queria só lembrar vocês que lá no Evangelho, no capítulo 28, a primeira prece que é sugerida é a prece dominical, que é o Pai Nosso, que eu tenho certeza que você sabe de cor. Mesmo você que não é praticante, você sabe de cor o Pai Nosso. Essa oração que foi nos deixada por Jesus toca a todos nós de maneira simples para que a gente, quando não inspirados, né, mas sentindo necessidade de pedir um socorro, uma ajuda, a gente apela para esse texto que é maravilhoso, né? E o Evangelho destaca que o Pai Nosso, em cada uma de suas partes, até o Amém, tem significados claros e podem ser aprofundados. Então, o Pai Nosso que estais no céu, e santificado seja o vosso nome, fala sobre o reconhecer que há algo divino que nos presenteou com a vida, que nos presenteou com a natureza e com tudo que a gente precisa para viver. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, reconhecendo que Deus deixou para a gente a lei divina do amor, da justiça, né? Do amparo, da caridade, e que é o não cumprimento dessas leis que nos deixam todas as mazelas humanas que a gente vive. E o Evangelho explica cada uma das partes do Pai Nosso, chegando até o Amém, que é uma referência ao divino. E invariavelmente, eu particularmente, quando chego no Amém, eu acabo fazendo uma reverência mesmo a Deus. Isso é coisa minha, né? Você, obviamente, faz do seu jeito, não é isso? Mas isso não tem importância. O importante mesmo é entender como é bacana, mesmo numa oração decorada, que você tenha sinceridade, né? Tenha um envolvimento, um interesse legítimo na sua palavra, naquilo que você está dizendo e na sua referência ao alto, ao pedir uma ajuda. Invariavelmente vem a inspiração. Quem aqui nunca sentiu uma inspiração, né? Uma intuição, né? Invariavelmente vem uma resposta, mesmo que seja através do outro. Invariavelmente vem uma decisão que às vezes a gente até é obrigado a tomar em função do alto, dessa coragem que às vezes a gente não tem para tomar uma decisão. E Deus nos orienta, o alto nos orienta e nos ampara como sempre, desde o primeiro momento em que a gente desperta para essa vida humana, tá bom? Então, a importância da oração é grande na nossa vida, a gente percebe isso facilmente quando para pensar a respeito, tá bom? E lembrar que a oração também é uma forma de caridade. Então, você dedicar uma oração a alguém é uma forma de ajudar essa pessoa na orientação
ou na desorientação, que é o momento presente daquele indivíduo a quem você quer ajudar, tá bom? Era sobre isso que eu queria falar. Muito obrigado, tá? Estamos juntos e peço que você comente, tá, a respeito do assunto. A gente vai trocar, criar esse diálogo. Será um prazer e muito obrigado. Até a próxima.